Salve noturnos! Sou Rosiane e antes de contar o relato de hoje, gostaria mais uma vez de pedir, se não forem inscritos, que se inscrevam no canal, ative o sininho, comentem, pois só com a ajuda de todos vocês o canal terá meios para sobreviver nesse imenso universo que é a internet. Mandem seus relatos para o e-mail apesardanoitecomercial@gmail.com ou para o WhatsApp 21 99059 1666. Beijos de luz. Meu nome é Paula. Moro na cidade do Rio de Janeiro e o que vou contar não aconteceu comigo. Há 5 anos se mudou para minha rua uma família composta por pai, mãe e uma filha de 16 anos. Eles vieram da Colômbia. Minha família então logo fez amizade com eles. Eu e Sofia nos tornamos amigas e nossas filhas também. Sofia tinha uma amiga que sempre passava férias na casa dela quando vinha da Colômbia. E a história é dessa amiga, que um dia, depois de nos tornarmos amigas também, me contou. Achei esse canal e perguntei a ela se poderia contar sua história aqui. Ela concordou, desde que não falasse seu nome. Então aqui vai a surpreendente história de uma moça que achava que tinha uma família normal e que sua avó era apenas uma velhinha comum. Vou narrar em primeira pessoa para o melhor entendimento dos noturnos. Vamos então à história da moça e da casa que ficou sendo conhecida como a Casa dos Horrores. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos. Minha mãe nunca me mostrou sequer uma foto dele. Moro na mesma casa em que nasci. Nessa casa também morou minha bisa, minha avó, minha mãe e agora eu. Quando minha mãe se foi, eu estava com 21 anos. Estudava e trabalhava em Medellín. Tive que voltar para Cali, pois era a única parente viva. Não estava preparada para ficar sozinha. Confesso que foi muito difícil. Sempre foi minha mãe para tudo. Ela resolvia qualquer problema para mim e agora eu, com 21 anos, estava completamente só. Pensei em vender a casa e o sítio que tínhamos em Cali e voltar para Medellín. Jorge, que era advogado e amigo da minha mãe, se ofereceu para me ajudar. Comecei então a triste tarefa de preparar o enterro. A tarde estava fria e caía uma chuva bem fininha. Tinha poucas pessoas no velório, apenas alguns amigos da minha mãe. Foi o dia mais triste da minha vida. Nada foi igual depois daquele dia. Lógico que sabia que minha vida mudaria, mas achei que a mudança seria porque agora eu estava sozinha. Com a doença da minha mãe, eu estava já meio que me preparando para isso. Mas as mudanças que vieram não me prepararam para nada que aconteceu depois que entrei naquela casa. Minha vida nunca mais foi a mesma. No dia do enterro da minha mãe, reparei que tinha uma menina sentada bem em frente a mim. Ela me olhava estranho. Assim que a vi, me arrepiei toda. Ela era muito pálida e tinha os cabelos muito negros. Me chamou a atenção a roupa que ela vestia, roupas antigas, dos anos 70. Ela não tirava os olhos de mim e por alguma estranha razão eu também não conseguia tirar os olhos dela. Durante todo o velório, ela permaneceu sentada no mesmo lugar, na mesma posição.
Quando o caixão foi levado, todos se levantaram e seguiram na direção de onde ele seria sepultado. Reparei que a criança continuou no mesmo lugar, mas logo me distraí com algumas pessoas e me esqueci dela. Foi um dia muito triste e longo. Quando cheguei em casa, fiquei um tempo no portão. Seria muito estranho dormir naquela casa sozinha. Quando entrei, senti um arrepio por todo o corpo. Meu coração acelerou. Era como se a qualquer momento fosse acontecer alguma coisa. Justifiquei isso com o fato de estar sozinha naquela casa enorme e também pelo cansaço. Então subi e fui tomar um banho para dormir. Naquela noite, tive vários sonhos estranhos, todos com crianças. Eram sonhos confusos. Acordei várias vezes durante a noite e sempre que voltava a dormir, tinha o mesmo sonho. No dia seguinte, estava muito cansada, mas não tinha tempo para tristeza e nem cansaço. Logo Jorge chegaria para me instruir. Eu precisava fazer muitas coisas e não sabia por onde começar. Estava pensando nisso quando escutei um barulho vindo da cozinha. Parecia passos de crianças. Fui ver o que era, mas como imaginei, a cozinha estava vazia. Mas de novo, ouço passos de crianças no andar de cima, mas nem fui ver. Com certeza era minha imaginação. A casa era velha, fazia muitos barulhos. Jorge chegou, conversamos um pouco, ele me orientou no que fazer e foi embora. Quando fui levá-lo até a porta, vi aquela mesma menina, vestida com roupas antigas, encostada no carro dele. Então achei que ela poderia ser filha dele. Perguntei então por que ela não entrou com ele. Ele pareceu confuso, perguntou do que eu estava falando, e eu apontei para a menina e disse: "Aquela menina ali encostada no seu carro, é sua filha?" Ele, mais confuso ainda, perguntou de que menina eu estava falando. E quando olhei, não tinha ninguém lá. Os sonhos continuaram e os barulhos de passos também. Parecia que a casa estava cheia de crianças. Nunca fui de acreditar no sobrenatural, então não associei os passos ou os sonhos como sendo algo de outro mundo. Eu achava que os passos, na verdade, eram barulhos que toda casa velha tem. E sobre os sonhos com crianças, bem, eu tinha voltado para casa onde nasci, onde vivi com a minha mãe, onde passei minha infância. Só poderia ser isso. Nunca estive tão errada. Em uma noite, uma semana depois de ter enterrado minha mãe, estava me sentindo muito mal e após o jantar, abri uma garrafa de vinho, tomei uma taça e fui dormir. Estava deitada, quase dormindo, quando comecei a ouvir aqueles passinhos, como de crianças correndo, mas dessa vez senti uma presença no quarto. Pulei da cama e acendi a luz. Tive a impressão de ver alguém correndo no corredor. Saí do quarto rápido e pude ver como se fosse uma criança correndo e entrando no quarto da minha mãe. Nesse momento, escutei barulhos vindos de baixo. Fiquei parada no corredor pensando se entrava no quarto da minha mãe ou descia. Resolvi descer, quando ouvi de novo passos de crianças correndo. Até aquele momento, não estava pensando nada e nem estava com medo. Desci e quando estava quase na sala, vi uma criança passar correndo da sala para a cozinha. Corri atrás dela e quando entrei na cozinha, ainda deu tempo de vê-la entrando no porão. A
A porta que dava para o porão ficava na cozinha. Fui na direção da porta para fechar. Até aquele momento, eu ainda achava que era coisa da minha cabeça, por causa do vinho, e que o barulho da porta tinha sido por causa do vento. Então, quando estava para fechar, ouvi como se fosse vozes lá dentro. E ao invés de fechar, entrei. Levei um susto enorme quando vi lá dentro aquela garotinha do cemitério. Ela parecia assustada, deu um passo para trás. Então eu disse: "Oi, o que você está fazendo aqui? Está sozinha?" Procurei falar com voz suave, pois ela estava muito assustada. Fui entrando no porão devagar, mantendo contato visual com ela, que dava um passo para trás cada vez que eu me aproximava. Eu disse para ela não ter medo, que não iria fazer nenhum mal. Nesse momento, aconteceu a coisa mais surpreendente e inexplicável. A menina começou a chorar e disse: "Moça, só quero ir para casa." Eu ia perguntar onde era a casa dela, mas nesse momento ela foi sumindo. Na verdade, foi virando fumaça até desaparecer. Fiquei parada no mesmo lugar, não conseguia me mover. Estava em uma espécie de paralisia. Então ouvi uma voz atrás de mim: "Moça, me leva para casa." Dei um pulo e saí correndo. Subi as escadas feito uma bala. E quando ia entrar no meu quarto, de novo vi aquela menina parada em frente ao quarto da minha mãe. Gritei: "O que você quer? Quem é você?" Ela começou a chorar e disse: "Só quero ir para casa. Moça, me leva para casa." Ela então entrou no quarto da minha mãe. Fiquei parada ali não sei quanto tempo. Criei coragem e entrei no quarto. Alguma coisa dentro de mim sabia que naquele quarto encontraria respostas. Não sei por que me lembrei de Júlia, uma amiguinha que tive quando tinha 7 anos e que desapareceu. Ela começou a tomar conta da minha mente de uma forma que não sei explicar. Criei coragem e entrei no quarto. Como imaginei, não tinha ninguém lá. Abri o armário da minha mãe e comecei a mexer nas roupas, em tudo. Então, escondida embaixo de uma gaveta, achei uma caixa e abri. Dentro tinha muitos recortes de jornais antigos, todos com matérias sobre crianças desaparecidas. A mais antiga, no final dos anos 50, e as últimas, nos anos 70. Fiquei não sei quanto tempo mexendo naquilo. Li todas as matérias. Eram crianças que do nada sumiam, sem deixar rastros. Entre as crianças, reconheci a foto de Júlia, minha amiguinha. Mesmo tendo passado muito tempo e eu sendo muito pequena, nunca esqueci aquele rosto. Fiquei mexendo naquelas folhas velhas de jornais, lendo cada reportagem, olhando cada foto. Algo dentro de mim gritava para não parar. Eu não estava querendo entender algo que no fundo, lá no fundo, sabia. Comecei a me lembrar de Júlia, da última vez que a vi. Ela estava com a minha avó e ela a estava levando para o porão. Eu era muito pequena, mas consegui me lembrar. Meu coração estava tão acelerado que parecia que eu teria um infarto. Cada coisa que lia, cada foto que via, sentia vontade de vomitar. Os barulhos aumentaram, passos de crianças como se estivessem correndo, fugindo. Então, ouvi uma voz bem atrás de mim: "Moça, me leva para casa." Era ela.
a menina do cemitério. Não vou mentir. A essa altura, já sabia que estava tendo uma experiência sobrenatural e não sabia como lidar com o que estava acontecendo. Me sentia vulnerável e com muito medo. Mas estava sozinha naquela casa cheia de espíritos. Não tinha muito o que fazer. Ou enfrentava toda aquela situação, ou fugia e viveria para sempre com aquela dúvida que não saía da minha cabeça. Comecei a me lembrar de como minha avó era estranha, de como ela dominava minha mãe, xingava ela, humilhava. Me lembrei da surra que ela me deu somente por ter me visto perto do porão. Eu estava com 9 anos. Fiquei tão machucada que não conseguia andar durante semanas. Minha mãe apenas chorava, implorando à mãe que não me batesse mais. Me lembro de ficar com muita raiva da minha mãe, mais ainda do que estava da minha avó. Tudo isso passou pela minha cabeça em segundos. A menina tornou a me pedir para ir para casa. Então criei coragem e virei. Olhei para ela e perguntei seu nome. Ela nada disse. Me olhou com medo. Então olhei para a porta e vi 2 crianças me olhando com o mesmo olhar da menina. Puro medo. Aí aconteceu algo que foge até hoje da minha compreensão. A menina foi até a porta, parou, me olhou e saiu. Me levantei e fui atrás dela. Ela foi até o porão e parou na porta. Perguntei baixo: foi aí que ela te deixou? A menina disse: moça, só quero ir para casa. Não estava mais com medo. Disse a ela: vou te levar para casa. Vou levar todas vocês. Eu juro. Liguei para o Jorge e mesmo sendo muito tarde, ele veio até minha casa. Contei a ele tudo o que estava acontecendo desde que entrei naquela casa. Ele me ouviu sério, mas percebi que ele não estava acreditando em nada. E eu estava certa. Ele tentou me convencer que tudo aquilo era consequência da morte da minha mãe, das responsabilidades que eu teria daqui para frente, do cansaço. Enfim, na verdade, se fosse ao contrário, eu também não acreditaria. Jorge era muito amigo de infância da minha mãe. Frequentou aquela casa desde pequeno. Conheceu bem minha avó. Perguntei a ele como era meu pai e por que minha mãe nunca falava dele. Jorge me disse que meu pai era um homem muito bom, que sempre tratou minha mãe e minha avó muito bem e que um dia, do nada, ele simplesmente desapareceu. Depois que Jorge foi embora, fiquei pensando em tudo que ele disse em relação ao meu pai. Depois fui para o quarto tentar dormir. Naquela noite tive um sonho. Sonhei com um homem entrando no porão da minha casa. Então alguém vinha por trás dele com uma pá na mão e batia forte na sua cabeça. O homem caía. Então minha mãe entrava gritando e falava: mãe, o que você fez? Acordei muito assustada com aquele sonho. Corri para o quarto da minha mãe. Continuava buscando respostas, olhando aquelas reportagens no jornal que falavam daquelas crianças desaparecidas. Me lembrei do que Jorge falou, que meu pai também tinha desaparecido. Nos dias que se seguiram, nada mudou. Os passos, choros, lamentos e barulhos não paravam, e toda noite eu tinha o mesmo sonho. Continuava pesquisando no quarto da minha mãe. Achei uma caixa que estava escondida dentro de uma gaveta com um fundo falso, cheia de fotos de um homem, que era o mesmo homem dos meus sonhos. Esse homem era meu pai.
Eu sabia que meus sonhos eram um pedido de socorro do meu pai para mim. Mas por quê? O que poderia ter acontecido com meu pai? Será que a minha avó tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento dele? Jorge estava me ajudando com a venda da casa, mas não estávamos conseguindo vender. Eu não estava aguentando mais tudo aquilo. As crianças não estavam me dando paz, principalmente a menina do cemitério que não parava de pedir para levá-la para casa. Então, no meio daqueles recortes de jornais, vi um jornal de 1970, onde falava do desaparecimento de uma menina de nome Manuela, que desapareceu voltando da escola em outubro de 1970, próximo à casa onde a minha avó na época morava. Disse a Jorge que iria fazer uma reforma na casa para ver se assim conseguiria vendê-la. E foi durante a reforma que minha vida se tornou um verdadeiro inferno de tantas manifestações sobrenaturais. Resolvi mexer na estrutura da cozinha, fazê-la maior, e para isso eliminaria o porão. E foi assim que, mexendo no porão, descobrimos que ele servia como cemitério clandestino. Ali foi achado vários corpos, todos enterrados nas paredes, e também o esqueleto de um homem, provavelmente meu pai. A casa ficou conhecida como a Casa dos Horrores, e minha avó passou a ser chamada de bruxa. Para mim, ela era um monstro que tirava vidas de crianças. Minha teoria é que meu pai descobriu tudo e por isso foi morto pela minha avó. Não sei se minha mãe era cúmplice ou apenas uma filha que tinha muito medo da mãe. Nunca saberei. Não consegui nunca vender a casa, mas dei um enterro digno a meu pai e, como prometi, cada uma das meninas que estavam ali foram levadas para casa, incluindo minha amiguinha e a menina do cemitério. Hoje moro aqui com meu marido e com meu filho de 6 anos. Procuro fazer dessa casa um lar onde só existe alegria e amor. Não sei o que minha avó era, se era doente ou apenas má. Procuro não julgá-la, mas não a perdoo. Sei que da onde ela está, com certeza está pagando, porque a espiritualidade é justa. Beijos de luz. Tchau, noturnos.